Quando Mariana sugeriu nossa última viagem juntos antes que cada um seguisse seu caminho, eu sabia que não poderia dizer não. Não depois de todos esses anos de amizade. Nós quatro, eu, Daniel, Lucas e ela, éramos inseparáveis, mesmo que nossas diferenças sempre nos colocassem em colisão. A ideia de passar um fim de semana na floresta parecia perfeita, ou pelo menos, era o que Mariana insistia em repetir no caminho. A trilha era longa, cercada por árvores imponentes que balançavam sob o vento suave. Daniel liderava o grupo com seu mapa, como sempre, confiante demais. Lucas vinha atrás de mim, carregando quase todo o equipamento. Eu o agradeci com um sorriso, mas ele apenas murmurou algo sobre ser o burro de carga. Mariana estava ao meu lado, seus olhos brilhando de expectativa, como se enxergasse magia em cada folha. Quando finalmente chegamos ao lago, era como ela havia descrito, cercado por uma vegetação quase intocada, com um espelho d'água cristalino que refletia o céu. O lugar parecia saído de um conto de fadas. Começamos a montar o acampamento enquanto o sol descia no horizonte, tingindo tudo com um tom dourado. Na fogueira, o humor era leve, embora pontuado por momentos de tensão. Daniel falava sobre sua nova carreira enquanto Mariana brincava com desenhos em seu bloco de notas. Lucas estava mais quieto do que de costume, seus olhos constantemente se movendo para a floresta ao redor. A névoa está subindo, ele murmurou. Olhei em volta e percebi que ele tinha razão. Uma névoa espessa começava a rastejar entre as árvores, tornando tudo menos nítido. Isso é normal aqui? Perguntei a Daniel tentando soar casual. Ele deu de ombros. Provavelmente só vapor do lago. Nada demais. Mas Lucas não parecia convencido, e para ser honesta, nem eu. A sensação era como se algo estivesse nos observando, escondido naquele véu branco. Quando sugeri uma caminhada rápida antes que a noite caísse, ninguém pareceu muito empolgado, exceto Mariana. Foi nessa caminhada que vimos pela primeira vez a silhueta de uma casa antiga escondida na névoa. Eu deveria ter voltado. O bom senso gritava para que eu desse meia volta, mas algo naquela casa me puxava. Talvez fosse a curiosidade, talvez a insistência de Mariana ao meu lado, ou talvez apenas a maneira como a silhueta dela parecia mais nítida, mais sólida, à medida que nos aproximávamos. Não acredito que vamos entrar aí, Lucas resmungou, segurando a lanterna com tanta força que suas mãos tremiam. Daniel bufou. É só uma casa. Provavelmente de algum caçador ou coisa assim. Ele estava errado. A casa era errada. O tipo de lugar que parece deslocado no tempo e no espaço, como se não devesse estar ali. As janelas estavam embaçadas, mas inteiras. A porta, embora velha, parecia sólida, convidativa até. Mariana abriu caminho primeiro, seu entusiasmo contrastando com o peso no meu peito. O interior era ainda mais inquietante. O chão rangia sob nossos pés, e o ar tinha um cheiro de madeira úmida e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que grudava na garganta como poeira. O espaço parecia abandonado há décadas, mas estava estranhamente intacto. Havia móveis antigos, uma poltrona com marcas profundas de uso, uma lareira apagada e estantes cheias de livros empoeirados. Olhem isso, Daniel disse, apontando para um relógio de pêndulo encostado na parede. Ele estava parado, marcando exatamente 3 horas. Coincidência, ele acrescentou, mais para si mesmo do que para nós. Enquanto ele mexia no relógio, eu me aproximei de uma mesa perto da janela. Sobre ela, havia uma fotografia em preto e branco, emoldurada com cuidado. Meu coração parou quando percebi que era uma mulher que se parecia exatamente comigo. Júlia, você está bem? Mariana perguntou, notando meu olhar fixo. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder. Do outro lado da sala, Lucas entrou em um quarto adjacente e gritou. Corremos para encontrá-lo em uma sala cheia de espelhos, cada um refletindo a luz da lanterna de maneira errática. Ele estava parado diante de um dos espelhos, mas seu reflexo não era o dele. Era uma versão distorcida, que o encarava com um sorriso torto e olhos que pareciam mais escuros do que deveriam ser. Isso é impossível, ele murmurou, recuando até esbarrar em nós. Vamos sair daqui, eu disse, tentando controlar o pânico na minha voz. Mas quando voltamos para a porta principal,
Ela não estava mais lá. A névoa, que antes estava do lado de fora, agora preenchia a casa. Ela escorria pelas frestas das paredes, como se estivesse viva. Não é possível, Daniel disse, andando de um lado para o outro. É só uma casa. Tem que haver outra saída. Mas, no fundo, todos sabíamos. Estávamos presos. Naquela noite, o tempo deixou de fazer sentido. Não havia como saber se o relógio estava certo, se o luar ainda brilhava ou se estávamos presos em um eterno crepúsculo. Tentei manter a calma, mas a casa parecia respirar, como se estivesse nos observando, esperando por algo. Se ficarmos juntos, vamos achar uma saída, insisti, tentando soar mais confiante do que me sentia. Lucas me lançou um olhar desconfiado, ainda abalado pelo que vira no espelho. Não sei por que você continua liderando, ele disse, a voz trêmula. Olhe ao redor, Júlia. Estamos andando em círculos. Ele estava certo. Havíamos tentado várias portas, corredores e janelas, mas a cada tentativa, acabávamos de volta na mesma sala central. Mariana sugeriu quebrar uma janela, mas os vidros não se moviam, como se fossem parte da estrutura da casa. Daniel, o mais racional de todos, sentou-se com o caderno que havia encontrado no início. Ele rabiscava algo freneticamente, os olhos fixos nas páginas. Isso é um padrão, murmurou quase inaudível. Padrão, perguntei, me aproximando. Esse caderno. Está escrevendo sozinho. Ele ergueu as páginas para que eu visse. Elas estavam preenchidas com descrições precisas de nossos movimentos. Cada porta que abrimos, cada palavra que dizemos. Está tudo aqui. Uma pontada de pânico me atingiu, mas antes que pudesse reagir, Mariana gritou do outro lado da sala. Ela estava encarando um quadro que não estava ali antes. Isso é impossível, murmurou, os dedos tremendo enquanto apontava para a tela. Era um dos desenhos dela, mas distorcido, sombrio. A figura central, uma mulher sentada, estava olhando diretamente para nós. Lucas afastou-se, esbarrando em um móvel. Essa casa está brincando com a gente, ele disse quase num sussurro. A névoa começou a se mover de novo, densa e sufocante. Dessa vez, ela parecia estar nos empurrando, guiando-nos para um corredor estreito. Não havia como resistir. O corredor se estendia, mais longo do que deveria ser. Quando chegamos ao final, havia apenas uma porta, escura e pesada. Daniel olhou para mim, hesitante. Abrimos. Engoli em seco, sentindo o peso do ar ao nosso redor. Não tínhamos escolha. Daniel empurrou a porta com cuidado, e o rangido parecia ressoar infinitamente na escuridão. O que vimos do outro lado era ainda mais perturbador do que tudo até então. A sala era enorme, maior do que qualquer outro cômodo da casa deveria ser, e estava vazia, exceto por 4 portas, cada uma marcada com um símbolo gravado em madeira antiga. Isso está errado, Lucas murmurou, recuando. Não faz sentido. Como essa sala cabe aqui? Mariana se aproximou de uma das portas, os olhos fixos no símbolo de um pincel. Esses símbolos, eles nos representam. Ela apontou para as outras portas, uma balança, um espelho e uma chave. É como se a casa soubesse quem somos, Daniel disse, sua voz mais baixa do que de costume. Isso não é coincidência. Antes que pudéssemos discutir, a névoa se moveu novamente, mas dessa vez com força. Ela nos separou, nos empurrando para as portas correspondentes. Eu gritei, tentando segurar a mão de Mariana, mas ela foi levada. A última coisa que eu vi foi Lucas chamando meu nome. Quando abri os olhos, estava sozinha em um quarto que parecia ser um espelho perfeito do meu antigo quarto de infância. Cada detalhe estava ali, desde os posteres na parede até a cama desarrumada. Mas algo estava errado. O ar era pesado e o silêncio era absoluto, como se o som não pudesse existir ali. De repente, ouvi uma risada. Olhei para o espelho do guarda-roupa e vi algo que congelou meu sangue. Uma versão de mim mesma, mas mais velha, com olhos frios e um sorriso cruel. Você acha que pode liderá-los, não é? Ela perguntou, sua voz ecoando na minha cabeça. Sempre tomando decisões, sempre achando que sabe o que é melhor. O que você é? Eu perguntei, tentando esconder o pânico. Eu sou você. A verdadeira você. Aquela que manipula,
que usa os outros para esconder o quão quebrada realmente é. Eu não conseguia desviar o olhar. A figura no espelho começou a sair, atravessando o vidro como se fosse água. Ela avançou em minha direção, e cada passo fazia o quarto parecer menor, mais opressivo. Em outra sala, Mariana enfrentava seus próprios demônios. Ela estava cercada por suas pinturas, mas todas distorcidas, grotescas. As figuras nos quadros pareciam vivas, sussurrando palavras de fracasso e inutilidade. Daniel, por sua vez, estava em uma sala escura onde as paredes se fechavam lentamente. O caderno estava em suas mãos, mas agora ele escrevia sozinho, revelando cada erro e dúvida que ele tentava esconder. Lucas encarava seu reflexo novamente, mas dessa vez o reflexo falou: "Você sempre será o fraco. O peso morto. É por isso que ninguém confia em você." Quando finalmente nos reencontramos no salão principal, algo havia mudado. Estávamos feridos física e emocionalmente, mas sabíamos que precisávamos nos unir. "Essa casa quer nos destruir", eu disse, minha voz rouca. "Mas ela não pode fazer isso se ficarmos juntos." A casa estava viva, e nós sabíamos disso. Sentíamos em cada parede pulsante, em cada sombra que se movia quando não olhávamos diretamente. Mas, no salão principal, algo havia mudado. A névoa agora se concentrava em um único ponto, formando o que parecia ser uma porta brilhante, uma saída. Mas o preço ficou claro assim que Daniel abriu o caderno uma última vez. "Um de nós tem que ficar", ele disse, os olhos fixos na página. A escrita parecia sangrar no papel. "A casa precisa de alguém. É assim que ela funciona." Mariana protestou imediatamente. "Isso é loucura. Não podemos deixar ninguém aqui." "Ela está certa", Lucas disse, sua voz baixa. "Há outra saída. Tem que haver." Mas eu sabia que não havia. A casa tinha nos mostrado nossos maiores medos, nossas fraquezas, e agora queria o pagamento final. Se ninguém ficasse, ela não nos deixaria partir. "Eu vou ficar", eu disse, cortando a discussão. "Júlia, não." Daniel tentou me segurar, mas eu o empurrei. "A casa quer um guardião", expliquei. "E eu sou a única que pode fazer isso. Se vocês tentarem impedir, ela não vai deixar ninguém ir." Com lágrimas nos olhos, eles passaram pela porta. Eu os observei desaparecer enquanto a névoa me envolvia. A casa agora era minha.